há outras demandas, tanto por parte do Irã como dos Estados Unidos, em que ambos os lados vão precisar ceder. A questão em relação ao enriquecimento de urânio, sobre evitar ataques ao Líbano, há vários outros pontos extremamente sensíveis que tem aí questões militares, econômicas, políticas e diplomáticas envolvidas. Por isso que é uma conversa importante. Está lá uma equipe de peso por parte do governo norte-americano, o vice-presidente J.D. Vance está liderando isso ao lado de Witkoff e também do próprio genro de Donald Trump, eles que estiveram à frente também de negociações entre Israel e também o grupo extremista Hamas e também por parte do regime iraniano também, seus negociadores na tentativa que chegue a um acordo. A expectativa é grande devido às fragilidades deste acordo que foram violados ao longo desses últimos dias. É claro que o tom de ameaça acabou subindo nesses últimos dias, principalmente nessa última sexta-feira, onde Donald Trump renovou e dobrou a aposta caso o Irã, então, não aceitasse esse acordo de cessar-fogo proposto, colocaria toda a marinha, os principais navios de guerra com melhor armamento à disposição para tentar reabrir o Estreito de Hormuz. O Irã disse também que iria retalhar caso os Estados Unidos não respeitasse também este acordo, mas a gente sabe que é apenas a primeira rodada de negociações, mas a gente espera que tenha um saldo extremamente positivo. Vamos conversar com o nosso comentarista Nelson Kobayashi, antes da gente chamar o professor Marcos Vinícius de Freitas. Koba, eu quero te ouvir em relação à expectativa desse encontro. As negociações estão acontecendo, mas, como eu disse, há muitas fragilidades, é um acordo extremamente complexo e sensível, e por isso essa expectativa e por isso também esse temor muito grande por parte da comunidade internacional. E de interesses globais, Cassius, porque a gente vê o mundo todo sofrendo os impactos, principalmente econômicos, desse conflito. Claro que com toda a preocupação para as questões humanitárias, para as pessoas que estão sofrendo lá na ponta da linha, o que se sofre numa guerra. A gente tem civis que foram mortos, a gente tem estruturas sendo atacadas, como matrizes energéticas, pontes. E isso, claro, não atinge diretamente os líderes, as pessoas importantes, aqueles que tomam as principais decisões, mas toda uma população que não tem diretamente a ver com os interesses americanos e os interesses iranianos. Então, há, claro, uma grande preocupação, principalmente pela reabertura do Estreito de Hormuz, para que possa haver a estabilização da situação econômica e, portanto, também a pacificação global. É o que a gente espera a partir dessa primeira rodada de negociações. A gente vai conversar daqui a pouco com os nossos especialistas aí, mas tomara que a partir desse primeiro encontro já haja um primeiro passo, uma primeira ação no sentido de se normalizar as coisas. Perfeito, Koba. Então vamos chamar o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Agora sim o professor está nos ouvindo plenamente. Professor, seja mais uma vez bem-vindo, uma boa tarde. E eu quero já ouvir do senhor, porque essa expectativa está tão grande devido à sensibilidade, de todo também, a complexidade que estão sendo essas negociações, mas também gostaria de ouvir quais são os pontos mais sensíveis e que podem, de certa forma, emperrar essas conversas. Não há dúvida de que um elemento fundamental é justamente a questão do Estreito de Hormuz, não é? Que os Estados Unidos saem prejudicados, não diretamente, porque afirmam aí que tem a capacidade de autossustentável, porque tem ali uma produção de petróleo que lhe gera autossuficiência, mas o fato de que, apesar disso, é prejudicado pelo aumento do preço internacional do petróleo. Além disso, não é só petróleo que nós estamos falando ali nessa região, nós temos também a questão de fertilizantes que afeta a agricultura no mundo inteiro, e também temos um fator muito importante a levar em consideração, que é a própria confiabilidade dos Estados Unidos perante os países do Golfo que apostaram na aliança com os Estados Unidos para a sua proteção e se deram conta de que esta proteção não funciona efetivamente da maneira que queriam contra o Irã. Em segundo lugar, que torna estes países alvo, e também se dão conta de que a função desta rede estabelecida pelos Estados Unidos na região tem um objetivo único e fundamental de proteção do Estado de Israel. E este que é um grande desafio, porque ao final das contas, o que eles observam é que
esta realização, esta situação de manter uma base americana, eles geram um custo muito grande, além das obrigações de investir nos Estados Unidos, em razão de pressão do presidente Trump, e uma série de coisas que têm sido aí muito negativas durante este processo. E notarem, ao final das contas, de que quando ameaçados e quando prejudicados, os próprios Estados Unidos oferecem o seu mercado e oferecem os seus produtos para substituir os seus parceiros locais. Então, esta reunião é importante até para restaurar um pouco de confiabilidade nos Estados Unidos como parceiro para a região. Do contrário, eles correm o risco de verem ameaçadas a dolarização do mercado de petróleo e também verem ascender no Irã uma potência regional que, embora militarmente afetada, ainda continua sendo um inimigo resiliente e com uma capacidade aí de se tornar uma liderança regional reconhecida, o que vai justamente contrariamente a tudo aquilo que os norte-americanos ambicionavam nas suas metas quando iniciaram essa ação. Professor, nosso comentarista Nelson Kobayashi tem um questionamento para o senhor. Professor Marcos Vinícius, muito bom te encontrar aqui. A pergunta é sobre o que está na mesa de negociação entre Estados Unidos e o Irã. No que os Estados Unidos podem ceder para essa negociação e o que os Estados Unidos esperam do Irã para, além, claro, da reabertura do Estreito de Hormuz, para que isso possa avançar. Os Estados Unidos esperam implementar aquela agenda que o primeiro-ministro Netanyahu mais ou menos estabeleceu para eles, que é no sentido de você não ter o processamento de urânio, não é? Você não ter aí armas nucleares. Em segundo lugar, a abertura do Estreito de Hormuz, e aí o governo Trump faz uma série de requisitos, até no sentido de o Irã reduzir a sua capacidade de defesa, e aí, claro, que não será um ponto aceito neste processo todo. A reabertura do Estreito de Hormuz foi um problema criado pelo governo dos Estados Unidos, não existia há 45 dias atrás, e isso tudo gera uma situação muito complicada para o próprio presidente Trump, que lançou mão, e não podemos esquecer, de uma ameaça de genocídio num Twitter que ele fez. Então, que configuraria ali, claro, enormes crimes de guerra, como alguns que nós já temos observado ao longo deste processo. Então, os Estados Unidos têm aqueles pontos fundamentais, claro que numa situação em que o Irã, que é aquele que luta de uma forma assimétrica nesse processo, lança mão daquela única capacidade que tem de efetivamente gerar problemas para os Estados Unidos. E claro que a pressão internacional com relação a Trump nesse processo todo está afeita ao Estreito de Hormuz, que também afeta não somente os aliados dos Estados Unidos, os aliados locais do Golfo, mas também globalmente falando. E claro que existe a pressão de outros países, particularmente China, a Índia, que tem ali interesses no trânsito do petróleo, mas que não estão sendo afetados tão diretamente porque conseguem passar os seus navios pelo Estreito de Hormuz. Então, quem sai prejudicado efetivamente nessa história são os europeus e, claro, os países que não têm o mesmo tipo de relacionamento ou aqueles que estão ali aliados aos Estados Unidos e que serão prejudicados nesta situação. Então, o grande desafio aqui, eu acho que é o ponto fundamental para o presidente Trump, é contradizer aquela frase do Henry Kissinger, atribuída a Henry Kissinger, que ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser amigo pode ser fatal. E isso é um problema para um presidente que pode enfrentar aí enormes desafios eleitorais em razão das eleições de meio de mandato, que vão se aproximando aí rapidamente, vai ser no mês de novembro, que poderiam efetivamente levar não somente ao impeachment do presidente, mas até mesmo o afastamento dele da presidência da República. Então, Trump entrou neste emaranhado e, para ele, o mais importante de tudo, e aqui que é o fundamental, é encontrar uma saída que lhe seja honrosa ou que lhe cause aí menos perda eleitoral, mas ele vai claramente
como gosta de hipérboles, dizer que dizimou o exército do Irã, que atingiu os objetivos, que efetivamente trocou o regime, quando nós observamos que mesmo aqueles que estão negociando, são representantes que se encontravam no poder há pouco tempo, mesmo antes do processo de decapitação que, juntamente com o governo de Israel, o governo Trump implementou no Estado iraniano. Então, eu acho que quando ele coloca na mesa estes aspectos, o mais importante, e os iranianos têm muito claro isso, é a sobrevivência de Donald Trump na presidência da República como um presidente efetivo e não como um pato manco, como pode vir a se tornar muito rapidamente. Professor, a gente falou um pouquinho, né, da questão militar, sobre economia, também questões políticas, né, as consequências que isso pode trazer, esse desgaste, tanto interno como externamente, para Donald Trump. Mas eu gostaria de falar também um pouquinho do campo estratégico. Quando a gente fala da questão da estratégia, o Irã já adquiriu, pelo menos conquistou aí algumas vantagens, porque acabou, de certa forma, identificando um ativo muito grande, que é o fechamento do Estreito de Hormuz. Consegue, de certa forma, atingir Donald Trump no âmbito político, no âmbito econômico e gerar uma pressão muito grande contra o país que está atacando o Irã. Já os Estados Unidos entraram com dois grandes objetivos, que é a questão de derrubar o regime iraniano e também, né, a questão de derrubar o programa nuclear iraniano. O senhor acredita que, diante dessa questão estratégica, o Irã identificou onde seria ali o calcanhar de Aquiles, onde seria a grande fraqueza de Trump para ter ativos e ganhos nesse conflito? Veja, até mesmo a entrada do Paquistão na negociação é um ganho para o Irã, porque o Paquistão, há pouco tempo, assinou um acordo com a Arábia Saudita de proteção. E os sauditas estavam pensando que estavam assinando este acordo para proteção contra o Estado de Israel. E aí vem que o Irã, não é? Numa guerra com o Irã, poderiam os paquistaneses serem envolvidos na proteção da Arábia Saudita, e não é interesse para eles entrar nesta guerra justamente com o vizinho com o qual eles têm um relacionamento positivo. Claro que há uma rusga aqui ou ali, mas no geral o relacionamento tem sido positivo. Então, este processo e esta guerra gerou aí uma série de consequências para todos os lados. Agora, o grande problema, e é que no tático nós podemos dizer que sim, os Estados Unidos conseguiram comprovar que tem armas que funcionam bem, que atingem os resultados para demonstração do seu poder global, mas no estratégico os iranianos souberam se movimentar de uma maneira muito inteligente, porque atingiram as bases americanas na região, o que vai fazer com que necessariamente os norte-americanos tenham de desembolsar, e para pagar por estas bases, criou a instabilidade regional e fez com que os países aliados dos Estados Unidos, principalmente, venham a ter aí uma dificuldade na sua recuperação econômica, até porque muita gente que planejava viajar para Dubai ou para os Emirados Árabes vai pensar duas vezes em razão da instabilidade instaurada na região. Então, a ação iraniana foi muito resiliente no processo de querer fazer aí, dentro das suas possibilidades, manusear e utilizar bem algumas estratégias que fizeram com que os Estados Unidos, talvez por uma arrogância do governo Trump, ou talvez por acharem que seria uma vitória somente no campo militar, e que com isso derrubariam o governo, erraram profundamente. A cartilha, sempre utilizada já há bastante tempo pelo governo norte-americano, no sentido de estabelecer as sanções deteriorarem a qualidade de vida e, eventualmente, incitar a população a se manifestar contrariamente ao governo e aí, com a ajuda militar, derrubar, isto teria sido, como se previa e como houve na conversa entre Netanyahu e o presidente Trump, atribuída, né, segundo o New York Times, mas isto de fato não aconteceu. Porque, embora tenha ocorrido uma série de medidas de fato efetivas na eliminação de várias lideranças, o Irã
conseguiu, ao longo dos 47 anos de sanção, estabelecer aí alguns mecanismos para que contivesse um colapso do seu próprio governo. Então, foi aí aquela situação em que o tático funcionou bem, mas o estratégico por parte do presidente Trump não funcionou. E tem um detalhe interessante, né? Na questão estratégica, todos os presidentes anteriores com os quais o Netanyahu conversou, com o primeiro-ministro Netanyahu conversou e estimulou a que fizesse uma ação com o Irã, todos eles negaram, porque viam que poderia acontecer este tipo de situação. Afinal, o Irã é um país que tem 2.500 anos, né? A população tem uma longa história, não o país tem 2.500 anos, né? A Pérsia existe ali, como a gente conhece, há milhares de anos, tem uma população resiliente e o principal são 100 milhões de habitantes. Não é a mesma situação daquilo que se observou na Venezuela, que foi muito mais fácil a atuação. Então, talvez, inebriado por aquilo que aconteceu na Venezuela, a forma como a operação se deu, talvez o presidente Trump tivesse acreditado que pudesse, seguindo a cartilha, implementar aquilo que seus antecessores e ele mesmo haviam negado no passado. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, para a gente entender um pouquinho mais o que está em jogo num dia extremamente decisivo e importante para esse conflito lá no Oriente Médio. O senhor, claro, sempre muito bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan News. Desejo para o senhor um excelente final de semana. Obrigado para vocês também.